moça de Aracaju, diz que tem acompanhado os estudos bíblicos, ela mora lá e não conhece a igreja, tem familiares aqui, acompanha os estudos bíblicos, os cultos. Nós ficamos muito contentes. E também gente de, eu já falei Fortaleza, Botucatu, né, Rio de Janeiro, sempre há pessoas nos acompanhando. Então a internet é uma grande bênção, uma grande bênção. Hoje o nosso tema, nós estamos continuando o tema sobre o selo do Espírito Santo. Aquela pergunta que nós estamos fazendo, o que é isso, né? Nós sabemos que nós somos selados com o Espírito Santo, que a Bíblia diz, que depois que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas o que é esse selo? Então, essa pergunta nós temos respondido de uma maneira peculiar, tenho proposto aos irmãos, nos nossos estudos, uma visão teológica desse selo do Espírito Santo, que nós estamos chamando de a obediência à palavra. E hoje nós vamos continuar nisso, falando sobre como a palavra é a mente de Cristo para a nossa vida. Então esse é o nosso tema de hoje. Espero que nós possamos usufruir bastante disso juntos. Tá bom? Vou pedir ao Serginho que apresente o casal, amigos dele, né? E de onde vocês os conhecem, né? Nós já os conhecemos domingo, mas a irmã que ainda não conhece. Eu vou conhecer. Na verdade, eu sou muito amigo do filho, do Rubinho. Rubinho, né? Mas o seu Rubinho também me jogou bola junto, atrás. Opa! Eu fiquei muito feliz de ter ligado na semana passada, na quarta-feira, nós os espectadores. Eu falei que o Rubinho hoje não vai dar. A gente veio no domingo e estou muito feliz que hoje eu estou interessado novamente em assistir um estúdio. Que legal. Sejam bem-vindos, viu? Como é que é o nome de família? Na família, o meu é Nepomuceno. Montanari. Isso. Vamos lembrar de família Montanari. Seja bem-vindo, viu? Família Montanari. Eu sei que era na final de Libertadores, ele não veio, né? Mas na final da Copa do Brasil ele veio, né? Tá bom? Irmãos, que a misericórdia do Senhor nos conduza nesse estudo. Quero que vocês, a família Montanari, fiquem à vontade para fazer suas perguntas. Aqui é de muita interação, tá? Nosso estudo aqui é para a gente aprender juntos. Às vezes as pessoas têm medo, o pastor estudou, fez seminário, fez isso, fez aquilo, então não pode ser contrariado. Não é bem assim que funciona. Tá? Quero que vocês me ajudem, porque isso que eu estou propondo a vocês é fruto da minha reflexão, do meu estudo, mas não significa que eu não tenha falhas nesse processo. E eu creio muito que essa interação entre nós, em aprender a Bíblia, vai me ajudar e vai ajudar vocês, tá bom? Então, não tenham medo e abra o coração. Ouviu, né? É para perguntar. Amém. Bota o André que ele é bom da vida. Vamos cantar um hino aí no nosso cenário. Já que nós estamos em tempo aqui de serviço com a IBR, quero cantar com vocês o hino de número 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. 315. Aí, Binário, se você puder ficar em pé, vamos cantar essa melodia, antiga melodia que nós nossos crentes para o trabalho.
obrigado porque estivemos em tua casa santa, Pai amado, com os clientes da DF. Obrigado por nos dar sabedoria, conhecimento, para lidar com as crianças, e que elas possam dar frutos na tua frente. Abençoe agora o nosso estudo, Senhor, abra as nossas mentes para entendermos aquilo que tu quer falar conosco, Pai. Amém. Abençoe também os nossos visitantes que estão, Pai, muito obrigado pela vida deles, Pai amado. Fica conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Pode assentar, irmãos. Veio a minha filha, olha como está crescendo. Ela também ficou aqui trabalhando, agora vai comer alguma coisa. Irmãos, nós queremos compartilhar com vocês esse processo de entendimento do que é o selo do Espírito Santo. Tem trabalhado muito com esse conceito. Hoje nós temos vários visitantes, né? Por exemplo, o Selo Flávio, né? A maioria conhece, mas nem todos. Eu, seja bem-vindo, você também. Tá? E quarta-feira, o Flávio mora tão pertinho, né? Olha, só no Itaim de Vi, né? Faz uma viagem. Quanto tempo você demorou para chegar hoje aqui? Foi 1h20. 1h20. De carro. De carro. Puxa vida, viu? Então, seja bem-vindo quarta-feira, Flávio. Flávio terá a oportunidade domingo dará uma aula de escola dominical, né? Estamos orando por ele, né? Vai fazer esse trabalho, precisa das orações. E vocês vêm aí com o caderninho e façam perguntas, porque todo professor precisa de boas perguntas para poder progredir. Tá certo? E o Flávio está. Eu estou aí do lado do Flávio. Irmãos, uma afirmação sobre vocês que estão visitantes, quero colocar dentro da nossa ideia. Quando o homem abandonou a Deus, o pecado de Adão e Eva, o homem primeiro foi atacado na sua mente. Mente, na Bíblia, a maior parte dos textos bíblicos chama mente de coração. A gente, no nosso conceito mais ocidentalizado, coração são os nossos sentimentos, não é isso? Mas na Bíblia, a palavra coração quase sempre indica pensamento. Abra então o texto para a gente ver. Abra em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Famoso texto, né? Esse texto é famoso na Escritura. Hebreus 4, 12. Quem achar pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas do medula, já apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Discernir os pensamentos e intenções de quem? Do coração. Então, quando a Bíblia fala assim, amar a Deus de todo o teu coração, ela está propondo que Deus tem que ocupar os seus pensamentos. O escritor de Eclesiastes vai dizer assim, sobre todas as coisas que se devem guardar, guarde o quê? Guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Outra coisa, guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como é que eu guardo a palavra no coração? Na mente. Você não consegue guardar a palavra nos sentimentos. Tem que guardá-la na sua mente. Então, irmão, é muito importante que a gente entenda esse conceito. O centro da vida humana é aquilo que nós pensamos. Onde é que você se lembra de Deus? Seus pensamentos, na sua mente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conceito claro, que o nosso coração, o lugar onde a palavra vai atuar, começa aqui. E daqui procede para todas as
ações. As nossas ações são sempre fruto daquilo que nós pensamos, bem ou mal, né? Tem aquela pessoa que diz assim, agir sem pensar. Não agir sem pensar? Agir sem pensar. Ele está querendo dizer, não é que ele não pensou, é que o pensamento não refletiu o suficiente. Aí lá o seu chefe, né? O seu chefe vai lá e te dá uma bronca daquelas. Aí você vai lá, fica nervoso, vai lá e fecha a coisa. E depois, um dia depois, agir sem pensar. Não devia ter pedido a boca. Na verdade, naquela hora você pensou, você foi precipitado, é verdade. Mas você pensou, vou dar o troco, ele vai ver que precisa de mim. No fundo, você teve um pensamento equivocado. Mas pensou. Assim, pensamento é a mola da ação e é a mola da vontade. Eu sempre brinco, os meus desejos são sempre com comida, né? Porque você só consegue sentir vontade de comer aquilo que você conhece. Por exemplo, polenta com carne moída. Aquele polenta, tem italiano aqui? Italiano que gosta de polenta, não é? Italiano, tem um italiano aqui? Tá não, né? Filho de italiano. A nona nunca fez polenta? Né? A nona nunca fez polenta? Não? Polenta. Com molho assim, bolonhesa. Não é gostoso? Não dá vontade de comer? Pois é, você só tem vontade de comer. Porque se eu pegar uma comida, né? Bom, eu já falei de carbono, né? Mas, sei lá, que comida exótica vocês conhecem, cara? Você acha que ninguém mais conhece? Você que já comeu de tudo por aí. Não, de tudo não. Tem lá os coreanos, né, que comem até desde cachorro até gafanhoto. Nunca mais. Como é que vocês acham velho falar de gafanhoto? É só João Batista. Né? Então, cara, você já disse assim, porque você conhece o gafanhoto. Como conhece, você tem uma ideia negativa. Essa comida não me traz prazer. A sua mente funcionou. Agora deixa eu falar para vocês que deveriam comer de qualquer jeito. Siriguela. Tá bom? Tá bom. O que você acha de siriguela? Gosta? E você, Renato? Não gosta de siriguela? Gosta ou não gosta? Não gosta nem desgosta porque não sabe o que é. Porque a sua vontade, ela é movida pelo seu pensamento. Você precisa ter alguma ideia sobre aquilo para você ter um sentimento de amor ou desamor. Então, assim, quando o diabo atacou o homem na sua mente. Então, lembra a oferta do diabo para ela? Essa árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Então a minha proposta aqui é que a redenção deste homem também virá por uma ação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Mudando a nossa mente, transformando a nossa mente para que as nossas ações correspondam àquilo que nós pensamos. Então eu quero hoje ver com vocês que o objetivo de Deus é que nós tenhamos a mente de Cristo Jesus. Fala comigo lá em 1 Coríntios. Qualquer pergunta, gente, fiquem à vontade, é a hora, tá? Não vai para cá fazer pergunta, desculpa falar assim, não vai fazer pergunta para televisão. Ai, deixa eu ouvir lá que tem um pastor responde. Não. Faz a pergunta agora, melhor, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 14 a 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16.
Rogério, lê pra gente. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quero só que vocês prestem atenção como esses versículos usam termos que sempre têm a ver com pensamento. Olha só, não aceita as coisas porque eles são loucura, não consegue entendê-las, entender, ter discernimento. Perceberam? Que a ideia de que o pensamento dos homens naturais não é um pensamento apropriado para entender as coisas de Deus. Continue. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e aposta em Cristo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo? Nós temos? O apóstolo diz que nós temos. Sabe que você tem a mente de Cristo? Não, responde, Isaac. Não dá a outra. Não, assim, você falou aí, a gente toma uma atitude precipitada. Se a gente está, vamos dizer assim, se a gente tem a mente de Cristo, eu acho que a gente não vai tomar decisões precipitadas. Eu acho que a gente tem limite. Então, assim, pode ser que naquele momento a gente esteja incluído com a mente de Cristo. Então me responda a pergunta. Você tem a mente de Cristo? A luz da palavra, sim. E a outra luz de Deus tem? A luz do seu pensamento, você tem? Às vezes, sim. Às vezes. E nas outras vezes? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem, mas eu acho que a nossa natureza é de exatamente não ao encontro, mas de encontro a essa mente, ou seja, a gente vai no sentido oposto. Homens naturais. Boa pergunta, Sérgio. Nós somos espirituais ou naturais? Nós que conhecemos a Cristo, vamos falar, nós que nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos espirituais ou naturais? Somos os dois, pai. Eu perguntei se eu disse. Eu acho que é bom. Olha só, irmão, veja que esses textos bíblicos estão ali, a gente passa por eles e a gente não pergunta certas coisas para eles, a gente precisa começar a perguntar. O conceito básico de um homem espiritual é que este homem tenha o Espírito Santo. Quem são as pessoas que têm o Espírito Santo? Aquele que entregou a vida para Cristo, que se converteu, como a gente fala. Aquele que tem uma nova vida. Uma luz de vida foi colocada em nós. É o Espírito Santo coloca essa luz em nós. Os que nasceram de novo. Esse seu Espírito, lembra de João 3? Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então todo crente, a pessoa converteu-se verdadeiramente, creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida. Ele ainda não é perfeito, ele talvez nunca será completamente perfeito, mas ele já é uma pessoa espiritual. Se ele é espiritual, ele tem ou não tem a mente de Cristo? Sim, tem a mente de Cristo. Mas vem cá, o Isaac tem razão, de vez em quando parece que a gente não tem. E aí, qual que é o problema? Então nós não somos mais um homem natural. Deixamos de ser. Deixa eu explicar por quê. Vou fazer 2 exercícios aqui. Eu falo aí para os visitantes, ninguém copia os meus desenhos, que isso faz mal para a saúde, tá? Pode criar transtornos. O homem sem Cristo, usa a mente mundana, a mente do
do velho homem para raciocinar todas as coisas. Ele pega a realidade e é essa mente mundana que raciocina, e as ações dele são sempre fruto dessa mente. Às vezes ele faz coisa boa, mas por motivos sempre mundanos, não tem nada a ver com Deus. Ele faz boas obras, ele é honesto, tal, mas as razões dele não estão centradas em Deus. A mente cristã, a mente de Cristo, do homem convertido, é uma mente que também recebe a realidade e ele reproduz ações de acordo com aquela. Só que nós temos um detalhe, alguém já falou aí. A nossa mente, tanto é a mente renovada, como ainda a mente do velho homem. Tanto é que a Bíblia pede. Abra lá em Efésios capítulo 4. Olha só que interessante. Vocês vão percebendo que sempre esses textos têm a ver com a mente. Efésios 4. Efésios 4, 22. Eu não vou ler tudo. Vamos ler desde o 17. Só para a gente pegar. Do 17 até o 24. Vamos fazer assim? Cada irmão lê um versículo? Pode ser? Todos quiserem, quem quiser ler, pode ler. Tá? A partir do Serginho ali. Vai lá, Sérgio. Capítulo 4, só um minutinho para todos abrirem. Capítulo 4, do 17 até o 24. Vai lá, Sérgio. A sociedade cristã oposta a todos. Muito bem. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Lembra que eu disse sobre o homem mundano? O homem mundano anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. As ações dele são sempre fruto disso. Continua a leitura. Entenebrecidos do entendimento separado da vida de Deus pela ignorância e anêmica, pela dureza do seu coração. Lógico, o coração está endurecido pelo pecado, não pensa as coisas de Deus, então eles estão com o pensamento em trevas, por isso que é entenebrecido. Pensamento em trevas. Continua. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometer toda a impureza. Muito bem, então, o que eles fazem é resultado do que eles pensam. Vamos. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Continua, aprendizado agora, né? Continua. Que é que, de fato, temos ouvido que ele fosse instituído segundo a verdade de Jesus. Vocês percebem as palavras que tem sempre a ver com pensamento, raciocínio, instrução, tá? Continua. A despojar-nos conforme o crescimento anterior do velho homem que se corrompe pela consciência do engano. E vos renoveis o espírito vosso, renoveis o espírito do vosso sentido. Não, é dos sentidos aí? Não, nosso entendimento. Né? Da nossa mente. Continue. É a ideia, né? Sentido, mente, essa é a ideia. Nos necessário do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão nos defeitos da verdade. Então, assim, você percebe que esse é o esforço do cristão, é de não andar como os gentios, que andam na vaidade dos seus pensamentos, mas segundo eles aprenderam de Cristo, eles devem renovar os seus pensamentos para andarem segundo essa nova mente que ela está sendo construída em Cristo. O ideal de Deus para nós é que a mente de Cristo se forme na nossa mente. Ainda vivemos num mundo um pouco dividido, por isso de vez em quando vimos aparentemente não com a mente de Cristo. Mas o que é a mente de Cristo? Será que a mente mesmo, os pensamentos de Cristo vem para cá?
que ela se forme em nós? Como é que eu posso fortalecer a mente de Cristo em mim? Essa é uma boa pergunta. O que eu devo fazer? Vai lá, Isaac, já vi que você quer. Esse, Isaac. É isso mesmo. A palavra. Irmãos, quando Paulo chega lá, se você voltar lá em 1 Coríntios, lá onde tem o texto, nós temos a mente de Cristo. Paulo fala, nós temos. De que jeito? Como é que eu tenho a mente de Cristo? Na hora que eu me converto, toda a mente de Cristo vem para dentro de mim? Na verdade, é que eu consigo agora entender a palavra. A palavra faz sentido para mim. Quando o Espírito Santo vem na minha vida, quando eu sou transformado, quando eu tenho um novo nascimento, em algumas esferas aí essa ideia de novo nascimento, ela é confusa. O que é um homem nascido de novo? Um homem nascido de novo é alguém que o Espírito operou na mente dele. Coloca na mente dele um raio de luz. Esse raio de luz, ele permite você agora entender a mente do Espírito, a mente de Deus e a mente do próprio Cristo. Em outras palavras, a mente de Cristo é a palavra de Deus. A ideia é que este livro aqui, nós temos que ler para que ele preencha os espaços do nosso pensamento. Para que cada uma das decisões que nós tomamos, cada uma das ações nossas, representem a influência da palavra de Deus nos nossos pensamentos. Por isso é que o salmista diz: guarde no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, às vezes nós andamos por essa vida aqui e temos como princípio, temos muita ética. E é bom, não é ruim. Mas não diferimos em nada dos ímpios. Eles também têm ética. Quem disse que eles não têm? Mas é que a nossa ética é fruto da ação da palavra na nossa mente. Eu ajudo o mais pobre. Por que eu ajudo o mais pobre? Aquele que não tem recursos? Porque eu acho que é bom ajudar. Mas o cristão pode falar não, porque a palavra de Deus diz que ele também é a imagem de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ama o aflito e que eu devo ajudar o aflito. Então a mente cristã é resultado da influência da palavra sobre os nossos pensamentos. Veja só, abra em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Gente, olha, eu não quero que vocês fiquem olhando para mim assim. Esse pastor está doido. Eu quero que vocês façam. Pastor, me explica melhor, tá? Por favor. Filipenses 4, 8. Vamos ler o 4, 8 e 9. Quem pode ler para nós? Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se alguma coisa seja isso, o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeis, recebeis e ouvis, e viste de mim, isso praticar, e o Deus da paz será convosco. Olha só, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Para o apóstolo Paulo, nós tínhamos que lavar o nosso pensamento com essas coisas positivas. Mas ele completa dizendo, aquele que vocês aprenderam,
bastante entender isso está em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Aí pertinho de Filipenses, né? 3,16. Colossenses 3,16. Outra pessoa lê pra gente aqui. É um de cada vez. Não precisa ligar para ler, não. É um de cada vez. Colossenses 3,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu. É isso mesmo? 3,16? Biblicamente, Abisticamente, né? Ah, tá. 3,16. Abisticamente, em vossa palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, perceba só, ele está dizendo, olha, que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ele vai falar, e aí vem a produção de louvor, de gratidão no coração. Que a mente reflita a palavra que habita em você. Como é que a palavra vai habitar em nós? Através desse processo de enriquecimento da mente com a palavra de Deus. De uma forma assim, tem que tomar uma decisão amanhã. Tem que escolher se eu vou viajar para Nova York ou se eu não vou viajar para Nova York na férias. Como que a palavra de Deus tem a ver com isso? Vamos pensar. A palavra de Deus, por exemplo, você tem dinheiro para fazer essa viagem ou você vai se endividar? Você vai prejudicar alguém com a sua ausência? Vamos criar uma situação aqui inusitada. A palavra de Deus, ela deveria ter parâmetros para você saber, olha, essa é uma dívida que eu não posso fazer, vou prejudicar a família, por exemplo. Esse é um tipo de privilégio que é bom ter, que eu posso ter. Mas temos que saber avaliar cada circunstância prática da nossa vida com processos mentais ligados à palavra de Deus. O guarda multou meu carro que está no dia do juízo. O guarda falou, vou te dar uma multa. Ofereço ou não uma propina para ele não me multar? Porque é multa de R$500. Tenho 50 aqui no bolso, já ia ficar barato, né? Economicamente é viável. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque é desonesto. Mas é mais que a palavra de Deus me diz que para servir a Deus eu não posso dar entrega. Para nós é mais do que o problema de ser desonesto. Não é o caminho de Deus. Então a palavra de Deus tem que habitar ricamente. Não só para nós conhecermos doutrinas bíblicas, mas para mudar a nossa natureza. Para a gente ter a mente de Cristo. Eu estou dizendo que a mente de Cristo é a palavra, ou a palavra é a mente de Cristo. Eu não posso orar e falar, Senhor Jesus, me dê os seus pensamentos. Eu até posso, não é assim que funciona. Se eu quero ter os pensamentos de Cristo, Ele já me deu. Então o apóstolo está certo. Nós temos. Aqui. E ela já é algo que eu posso ouvir, porque eu sou espiritual. Eu já tenho ouvidos para ouvir, porque o Espírito me deu esses ouvidos para ouvir. O que eu tenho que fazer agora é buscar. Eu tenho insistido, irmãos, não existe espiritualidade cristã sem a palavra. Hoje aqui na porta da igreja, eu recebi uma pessoa aí, tem um irmão aqui da igreja que tem relacionamentos com alguns grandes empresários aqui da Vila Flamengo.
Hoje eu recebi aqui, veio um senhor, um empresário, aqui, um construtor de prédios aqui na Europa, eu não conheci. Ele veio conhecer, e ele estava me contando para nós que ele conhece um fornecedor de brindes, sabe esses brindes, caneta, não sei o que, faz isso. Ele criou, ele fez não sei quantos milhares de unidades de uma espada de Davi, para ir para uma igreja, porque as pessoas iriam vencer, eu não vou falar o nome de igreja, iriam vencer o diabo com aquela espada. Ele pagou 30 centavos de cada espada. E as pessoas compravam com oferta, né? Porque tudo tem oferta, ofertinha, né? Aí a pessoa comprava a espada por no mínimo 10 reais, 30 centavos virou 10. Eu não quero nem usar esse problema. Para a pessoa ter em casa uma espada de Davi que foi orou, não sei aonde, que monte aí, que horário, virou de espada de Davi, e que ela teria então força espiritual, porque ela tem uma espada de Davi. Perdão, não tem nada a ver com o Evangelho. A espada do Espírito, qual que é a espada do Espírito? A palavra. Efésios 6:18. A espada do Espírito, que é a palavra. Adianta ter a Bíblia aberta lá no Salmo 90 na minha cara? Tem que abrir a Bíblia em casa, deixar a Bíblia aberta em cima da estante, porque se a Bíblia estiver aberta em cima da estante, vai proteger a casa. Adianta? Tudo bem se você tem uma Bíblia aberta, é melhor a Bíblia aberta que uma Bíblia fechada. Mas a Bíblia aberta por si só, porque a Bíblia tem que estar na minha mente. Colocar em prática. Como é que eu vou praticar aquilo que os meus pensamentos não conceberam? Aquilo que eu não avaliei, não raciocinei. Por que é que em algumas áreas a gente pega? E a gente fala, é porque ainda não foram lavados os nossos pensamentos naquela área. Nós ainda achamos que o nosso caminho é melhor que o de Deus naquela área. E a pessoa que, por exemplo, aceita pornografia, nada a ver, olha para a Bíblia que ela diz. Ou a maledicência. Tem gente que acha que o jeito de resolver as coisas é falando mal dos outros. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Sobre caluniar as pessoas. Sobre falar mal do próximo. Se você acha que esse é o caminho de resolver, porque você ainda não. Os pensamentos seus ainda não foram dominados pela palavra nessa área. Irmão, não existe espiritualidade verdadeira sem a palavra de Deus. Não existe. Não tem como. Olha a vida toda, você perceberá os salmos, os profetas. É sempre a palavra de Deus que é colocada como o guia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, que foi considerado um homem prudente, está construindo a sua casa sobre a rocha. O próprio Tiago vai dizer que aquele ouvinte, que o ouvinte da palavra tem que também ser praticante da palavra. Então, você tem que entender que a mente de Cristo é a palavra. Lógico que a mente de Cristo mesmo é maior que a palavra. Mas aquilo que é necessário para a nossa vida está aqui. Para o nosso modo de agir, de ser, pensar, sentir. Então, se eu posso dizer, nós temos a mente de Cristo, é a palavra. E nós temos, porque o Espírito nos deu ouvidos para ouvir e
ele já está nos dando condições de que essa palavra seja nossa. É por isso que Paulo vai dizer assim, os homens naturais não podem discernir isso, mas os espirituais sim. É por isso que ele fala, e nós não podemos instruir a Deus, mas nós temos a mente de Cristo em nós. Bom, perguntas? Até aqui? Vai lá. Bom, não dá para eu julgar um caso a caso. Acho que cada pessoa é um caso. Tem aquele caso de pessoas que têm a mente de Cristo, mas não desenvolvem. Conhecem só o básico. É aquilo que Paulo diz para eles. Vocês se tornaram tardios para ouvir. Então vocês têm que ficar no leite espiritual. Eu não posso falar coisas mais sérias com vocês não querem ouvir. Existem aquelas pessoas que parecem crentes, mas não são. Então elas não têm a mente de Cristo. Então a mente de Cristo não fica em lugar nenhum. Elas são lobos no meio das ovelhas, joio no meio do trigo. Isso é uma realidade, infelizmente. Normalmente, no nosso meio, nós temos muitos erros. Pastores têm, e membros de igreja também têm. Aqueles que acusam os outros também têm. E normalmente é porque nós raciocinamos muito com mentes mundanas, segundo a estrutura do mundo. Tem uma pessoa que me manda e-mails aí, me manda e-mails dizendo assim, nessa igreja ninguém cuida de ninguém, pastor não cuida de ninguém, presbíteros não andam bem. Mas ela não diz quem é. Não dá endereço, sempre nomes falsos. É lógico que a gente tem que orar de que Deus afasta essas pessoas, né? Mas não há sinceridade ali. Sinceridade é você chegar para mim e falar, pastor, eu acho que você tem certos defeitos. Vamos conversar sobre isso? Aí tem sinceridade. Onde tem esse negócio de acusação, infelizmente, então, eu vou dizer para você que tem muita gente que acha que vai resolver problemas de forma mundana. E na igreja não deve ser nunca. Fala. Pegando só o gancho que ele não dá, o meu irmão falou da simplicidade de hoje, ele ficou na ponta dessa briga, né? Ele é uma pessoa não crente. Ele já usou isso para dizer mais ou menos o quê? Está vendo como é a igreja? E no caso desses erros, eu não estou para levantar igual eu faço isso. Vejo nenhuma. Não tem nada a ver, já que eles têm. A minha pergunta é assim, será que esses líderes de igreja, eles têm a mente assim, aberta, como o pastor deu? Porque foi o que a gente comentou na quarta passada, né? O rapaz fez não sei quantos brindes da história de Davi, e ele comprou para distribuir na igreja dele, e acreditando que agora a gente comentou na quarta. É uma mulher, para mim não passa de mulher, né? Eu acho que eu queria saber se já desenvolveram esses líderes, esses gêneros pastores, desenvolveram a mente de Cristo. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Não dá para generalizar. Há muita gente de boa vontade e pouco capacitada biblicamente para poder instruir. Então, instruem caminhos ruins. Mas tem muita gente que é falso mesmo, que manipula. Então, não desenvolveram, né? Esses aí não. Os outros são pessoas de mente cristã, pouco desenvolvidas. Mas há muitos falsos profetas. E a Bíblia deixa bem claro que nos últimos tempos haverá muitos falsos mestres. Mas como o pastor disse, ele está, na minha opinião, assim de ver, ele está deixando de acreditar na palavra de Você tem Deus. uma ideia? Abre aqui comigo em Pedro. Umas cartinhas de Pedro. Cartinhas não, né? Aquelas são curtas. Como Pedro foi preciso no que
que diz a respeito disso. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vou ler para vocês. Segunda de Pedro 2. Começa ali no verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, aí está falando lá do Antigo Testamento, assim também haverá entre vós, aí falando da igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. E vai chegar uma hora que nem Cristo na cruz salva ninguém se não for aquele mestre, se não for aquela igreja, se não for aquela doutrina. Se você não fizer aquilo que o pastor está lançando, nem Cristo na cruz te salva. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha só. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, agora, olha só o que diz, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Eles mesmos inventam as próprias doutrinas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Eles não pedem por esperar. No entanto, o efeito deles é esse: enganar a pessoa. O Pedro já disse isso quando, gente? Há quantos mil anos atrás? Quase 2.000 anos atrás. Eu quero só que você entenda o seguinte: você precisa da palavra de Deus, especialmente de Cristo. Vocês não podem se apegar à figura de um pastor, de um mestre. Tomem cuidado. Nós temos que ir para a palavra. Querem julgar isso? Julguem com a palavra. Pastor Maurício, vamos ver se ele fala com a palavra. Se ele não manipula a palavra para nos dominar. Tá? Vai lá. Por exemplo, eu não tenho essa prática de guardar as coisas que as pessoas trazem. Mas aí tem uma pessoa que ela é transparente e ela traz para nós. E aí ela quer que a gente guarde porque ela acredita em tudo isso e tal. Só que assim, eu não concordo com isso. Só que essa pessoa ela acredita. Só que se eu chegar na casa e falar, ela está tão envolvida com aquilo que ela, mesmo que eu for caminho, Eu sei, a pessoa vai até se ofender. ela não vai entender. Ou vai você, que é o contrário. Você não é crente. Então, assim, geralmente, o que eu faço? Eu pego, guardo, e depois a pessoa já vem conferir para ver se você realmente guardou, né? E aí eu guardo assim. Mas eu acho que Deus entende. Nós vivemos num país que é um evangelho muito empobrecido no Brasil. O Brasil está se construindo um evangelho empobrecido, sem a palavra. Então, nós temos um espaço muito grande para esse tipo de misticismo no evangelho, cada vez maior. Então, cada vez mais nós vamos ter pessoas no nosso relacionamento. Então, abre aí Romanos 14. Romanos 14, verso 1. Só para ver se isso ajuda você. Romanos 14, 1. Vou dar aqui a minha opinião a partir desse texto. O que diz aí? Pode ver? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, concedei-lhe não interrompendo o seu Jesus. Oi, 14. É que ali tem uma tradução diferente. Eu
Vocês vão acolher o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Então, assim, a primeira coisa, se você for entrar nesse negócio, né? É tudo. Calma, olha o que a Bíblia diz: acolhe a pessoa. Acolhe a pessoa para você ter espaço para poder fluir. Agora, você tem duas atitudes. Tem a atitude do desprezo. Isso aí é um negócio tão pueril que. Eu vou pegar aqui, não vou entrar em discussão. A outra é você olhar para aquela pessoa para ter a oportunidade de levá-la a uma instrução melhor. Sabe, meu irmão? Nós estamos falando aqui de Deus. É Deus que está nessa história. Então, digamos que eu tenho aqui, vamos pensar que, imagina que a minha esposa frequentasse uma igreja assim, eu não fosse pastor, mas minha esposa frequenta uma igreja e ela traz lá a rosa do amor, a rosa de Saron, ou ela traz o copo de água que o pastor ungiu, pôs o dedo assim, ungiu. Sei lá. Traz alguma coisa e ela vem. Se eu entrar de choque, eu não estou acolhendo. Se eu falar assim, isso é tão besta que eu não vou nem dar bola para ele e largo ela para lá, eu também estou sendo usando com desamor, porque eu estou deixando a pessoa para lá. Agora, eu acho que a atitude boa, olha, essa duas oportunidades, essa porta, é Deus que está nisso, gente. Você acha que nós é que vamos fazer a obra de convencer pessoas? Então, Deus, se Deus quiser usar isso naquela pessoa, alguma coisa acontece, que eu já tive falado aqui, se eu for dar oportunidade para o irmão Isaac contar a história de vida dele, ele vem do meio assim, até que Deus mostrou para ele. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, Deus está nos guiando, Deus está guiando o seu povo. Se essa pessoa, o nosso relacionamento, é sincera na sua fé com Deus, ela realmente entregou a sua vida para Deus, mas ela está mal instruída, olha, fala, Senhor, instrua. Você sabe que grandes igrejas no passado já reviram suas posições, né? Uma igreja americana, ela trabalhava com a doutrina de que o crente não pode adoecer, que a doença, toda doença vem do diabo. Só pode vir do diabo, que é doença. Até que o líder, chefão, ficou com câncer e morreu. Aí os outros estavam abaixo dele, declararam, nos Estados Unidos eles põem no jornal: nossa igreja está revendo suas posições teológicas contra isso. É sincero. É a obra de Deus que acha o povo, porque nós não somos perfeitos doutrinariamente. Eu tenho nossos erros doutrinários e acho que são verdade, mas Deus usando, Ele vai nos guiar a melhora dessa condição. Porque há pessoas mais intransigentes que outras, acham que recebem mais, aquelas que são mais intransigentes. Eu acredito que o conselho de Paulo aí, depois que você lê esse capítulo, você vai perceber que essa é a temática dele. Olha, alguns acham que o dia pode comer aquilo, outros acham que não pode. Paulo vai falar, calma, vamos lidar com isso de uma maneira cristã, vamos construir juntos. Eu pensei que Paulo também traz sobre sempre receber. Ele traz confiança, ele traz confiança. Lembra aí o verso 2. Lê o verso 2 desse texto aí. Romanos 14. Porque eu sei que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come de tudo. Não tem jeito. Não, pode comer de tudo, cara. De porco, cara. Pode comer de tudo. E o outro, aí ele vai falar, no conceito de Paulo,
alguns têm uma fé mais frágil, ele precisa de outras regras, não pode usar saia. Ele fala assim, acolhe essa pessoa. Não vai discutir opiniões assim, vai tratar de forma cristã. Você pode ver que esse texto vai ajudar talvez você nesse processo que você tem dificuldades para resolver. Irmão, hoje para finalizar, qual o objetivo de termos a mente de Cristo? A Bíblia diz que nós temos de ter essa mente, nosso pensamento tem que ser revestido disso. Qual o objetivo? O objetivo não é só uma ética cristã, não é só ética. Ter a mente de Cristo para fazer as coisas certas. Não. É muito mais que isso. É para ir para o céu, salvação. Não. É muito mais que isso. O objetivo de termos a mente de Cristo é o mais elevado de todos os objetivos da vida. O objetivo de ter a mente de Cristo é esse aqui, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas. O objetivo de Deus é que nós o amemos acima de todas as coisas. Quando o escriba perguntou, para Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos, ele respondeu, o maior de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por quê? Por quê? Porque Deus é a coisa mais preciosa que existe. A alegria mais profunda que eu ou você pode ter é conhecer Deus. Mas vocês percebem como neste mundo a gente está distante de um conhecimento profundo de Deus? Sai da igreja, a gente já se envolve com uma série de coisas e Deus fica assim, parece que meio de lado. É como se Deus não existisse para a maior parte das coisas que a gente faz. E às vezes até na igreja, a gente vem para a igreja, parece que Deus não tem nada a ver com isso aqui. Nós estamos aqui só para ficar trocando figurinhas teológicas. A figurinha teológica da doutrina tal, segura tal. A gente fica aqui se alimentando intelectualmente. Você vê como a gente escapa. Eu tenho um problema assim, como é que eu resolvo? Olha, Deus está nisso. Deus quer que nós o amemos. Fora Deus, fala uma coisa que você ama muito. Fora cá. Não, que ame muito. Ainda bem que a Roseli não veio hoje, né? Ainda bem que a Roseli não veio hoje. Eu sou muito. Não vem dar desculpa não. Ainda bem que a sua mãe não veio hoje. Veja, por que você gosta de sair? Por que você ama passear? Descansamente, me traz prazer. Eu tenho prazer naquilo que eu conheço muito e que eu sei que é bom. Você gosta de sair, por exemplo, para pegar um trânsito? Vai com o Vlad lá para vir de quarta-feira no trânsito. Vlad, vou pegar o ônibus, vou para sua casa e a gente volta de carro para a igreja. Você gosta de sair? Então você não ama. Eu amo aquilo que a minha mente entende como bom, como excelente. Eu amo minhas filhas. Existe algo aqui que faz eu olhar para elas e pensar nelas de uma maneira diferente das outras pessoas. Normalmente
que a minha mente, aquilo é uma coisa boa. Quando a nossa mente conhecer Deus, do jeito que tem de se conhecer, quando nós realmente conhecermos o nosso Deus, Ele será o primeiro amor da nossa vida. Não haverá nada mais importante nessa existência. É por isso que ele diz, a mente de Cristo, a lei, a palavra. Qual é o maior mandamento dessa palavra? Qual a coisa da lei, da mente de Cristo, né? Vamos vocês entenderem que aqui está a mente de Cristo. Qual é a coisa que está na mente de Cristo? Qual é o grande objetivo dela? Amar a Deus. Ter prazer no Deus que nos criou. Nós somos criados para isso. Para pensar em Deus o tempo todo. É só bom, Deus é egoísta. Só que a gente pensa em Ele. É que Ele é a melhor coisa do universo. E Ele quer que você pense na melhor coisa do universo. Deus sabe que se você tiver um pensamento cheio dele, você será uma pessoa feliz. Dá para entender isso? Ele está querendo que você não está querendo ser exaltado por egoísmo, mas por amor. Por amar tanto você, Sérgio. E que Ele quer que você o conheça, porque Ele é a coisa mais maravilhosa para se conhecer nesse universo. Se Ele tiver que dar algo para você que lhe traga muita felicidade, Ele dará Ele mesmo, quando Ele deu o seu filho. Meus irmãos, eu não sei como expressar isso, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer. Estou tentando dizer que ter a mente de Cristo é a coisa mais importante. Porque se eu quero nesse mundo passar, nesse mundo, a coisa mais feliz, eu quero ter a experiência mais entusiasmante, mais feliz, mais gloriosa. João capítulo de número 1, verso 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito de Deus foi quem o revelou. Porque Ele conhece a mente do Pai dele. Ele veio dizer para nós quem é o Pai dele. Através dele. Tanto é que ele chega para Felipe e fala: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, o objetivo de ter a mente de Cristo é que Deus deseja que nós o amemos. O grande propósito da palavra de Deus é este: que o amemos, que amemos a Deus acima de todas as coisas. Pode parecer simples, mas esse ensino carrega uma das mais desafiadoras verdades para a nossa mente. Pois ainda que eu e você desejemos alcançar esse nível de vida, ela foge de nós. Pois é muito difícil manter o pensamento completamente focado nisso. Se eu puder dizer algo a mais para vocês, diria o seguinte: que a nossa grande luta fazer de Deus o mais perfeito em nossa mente, em nosso coração. Por isso ele diz: amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento. O que eu vou terminar dizendo é: como é que eu posso saber se eu tenho a mente de Cristo? Foi a pergunta que eu fiz, né? Lembra da mente de Cristo? Existe uma maneira para você avaliar. E a maneira de você avaliar é pelas suas escolhas. Como você toma decisões. É desafiador para todo cristão pensar sobre o fato de ter ou não a mente de Cristo.
Para que eu e você saibamos sobre o grau em que esta mente já ocupa espaço em nós, você pode então começar a perceber o quanto o amor de Deus domina as suas decisões, ou o quanto o amor a Deus domina as suas decisões e desejos do seu coração. Quando você toma decisões importantes, o quanto elas estão ligadas ao seu amor a Deus. Mas elas estão baseadas, dá para entender isso? Abra só em Filipenses 3, 7 e 8. Quero mostrar isso com um exemplo prático do apóstolo Paulo e estamos terminando com essa última leitura. Filipenses 3, 7 e 8. Rogério, pode ler para nós? Era muito considerei perda por causa de sim, severo considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Olha, vamos notando, hein? O que é mais sublime para ele? O conhecimento de Cristo Jesus. Continua. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para conseguir. O apóstolo Paulo era um homem bem sucedido, era estudioso, considerado um dos grandes pensadores da sua religiosidade farisaica. Era um homem importante, de uma família importante, porque ele era cidadão romano, ele era comprado. Ele tinha recebido dos altos escalões da religião judaica autorização para prender e matar os cristãos. Então ele era socialmente uma pessoa importante, bem colocada socialmente. Mas ele teve que tomar uma decisão quando ele conheceu Cristo. Quando ele conheceu Cristo, ele falou: e agora? Vou deixar tudo para trás. Vou deixar doutorado em Harvard para trás. E eu alcancei, digamos que ele fosse nos nossos dias, ele teria sido, quem sabe, um ateu, no mais alto escalão da ciência, prêmio Nobel, ou Nobel, como você quiser pronunciar. Ele teria que deixar tudo isso por causa de Cristo, ele teve que tomar uma decisão. Sabe o que ele fez? Tudo é perda para mim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Em outras palavras, Cristo, Deus em Cristo, tão importante para mim que as minhas decisões vão isso em base. Você quer ter uma ideia se você tem a mente de Cristo? Avalie o modo como você decide. Como você decide as coisas importantes para você? O que é mais importante? Provar que você está certo ou manter a harmonia? O que é mais importante para você? O conforto de um lazer ou a decisão de criar filhos no caminho? Percebe como é que você toma decisões? Seja desafiado a tomar decisões tendo Deus como seu principal amor. Vou dar um exemplo que é... Vocês sabem, eu sou muito amigo do Jean, eu sou quase um fã. Giancarlo, vocês não conhecem ainda, um missionário, que é pastor aqui da nossa igreja e agora está lá no norte do Iraque. O Jean, aqui em nossa igreja, tinha tudo para estar muito bem. Mas a nossa do Jean, a igreja recebeu o Jean, aceitou o Jean de uma forma tão bela. Igrejas da nossa região queriam ser pastoreio.
quantas vezes nós não temos coragem? Aí você fala, o que eu preciso para ter coragem? Você tem amor. Mais para tomar decisões certas. A mente de Cristo faz isso. É por isso que nós precisamos dela. Nós vamos aprender tanta coisa boa aqui na frente. Espero que a gente tenha essa oportunidade com Cristo Jesus. Amém? Muito obrigado, irmão. Só uma pergunta. Vai lá, Rogério. Pode? Fala para a Renata que ela não pode ir para casa. Você com a dúvida dela, tá? Vai. Exatamente. Isso. É verdade. Assim como também nós somos espirituais. Certo. Por que é tão difícil entender, tanto o homem natural como o homem espiritual, sendo Deus o melhor para nós, entender que o amor de Deus seria um caminho certo para todas as nossas necessidades. Tanto o homem carnal como o homem também. É. Verdade, que às vezes a gente erra tanto quanto ele. Né? O homem natural, a estrutura do mundo gira em torno disso aqui, ó. Ele faz tudo, como você disse, que lhe agrada. Às vezes, ele pratica o bem para alguém, porque isso, de uma certa maneira, o agrada. Certo? Ele se sente bem, se satisfaz, aplaca a consciência, faz tantas coisas pensando nele. A mente gira em torno do que é mundano. O homem espiritual, ele tem um espírito, mas ele ainda funciona também. Ele tem a mente do espírito e ainda tem o velho homem aqui. A mente do espírito gira em torno de Deus, mas a mente do velho homem gira em torno do ego. E aí ele vai decidir em qual dessas mentes ele vai pensar. Quando ele pensa de acordo com a mente do espírito, tudo gira em torno de Deus. Quando ele pensa com a mente mundana, tudo gira em torno do ego. E não foi isso que aconteceu lá no Éden? O que a serpente falou para ela? Ela chega e fala, não, Deus falou que a gente não pode comer. E a serpente falou, não, nada disso. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem disso, assim como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Na verdade, o diabo, a estrutura é, Deus vai lhe dizer o que é bom e o que é ruim. E agora, a certeza é, você vai dizer para você o que é bom e o que é ruim. É de Deus. É isso. As decisões são baseadas no que você acha e não no que Deus acha. Então, por que é difícil? O homem natural é fácil entender. A estrutura dele está atingida pelo pecado. É difícil você pensar assim. É difícil entender por que o homem espiritual age assim. Então a minha ideia é porque nós somos muito crianças espiritualmente. Nós queremos ter espiritualidade sem estudo da palavra, sem conhecer. Queremos fazer uma oração e que Deus derrame toda a espiritualidade em nós. Queremos gestos místicos. É mais fácil isso. É mais fácil fazer uma corrente de 7 semanas do que eu sentar e alguém orar por mim 7 semanas, né, com uma corrente, do que eu sentar, meditar na palavra, fazer perguntas para a Bíblia, tentar respostas e mudar o meu coração. Eu acho que nós desenvolvemos muito
pouco, Rogério. Nós somos uma igreja de 300 metros. Olha quantos metros vem estudar a Bíblia em quarta-feira. Quantos metros são frequentes dominicalmente? Ele fala assim, não, mantemos o ritmo porque ele está muito interessado em aprender. Quantos em casa repassam? Como é que a gente vai decidir coisas assim se a gente não tem o básico? Nós queremos a mente de Cristo como? Fazendo o estudo de quarta-feira e indo para casa até a mente de Cristo? A gente tem que ter trabalho. O salmista dizia, antes a sua lei está no seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Aí dá. Por isso ele é como uma árvore frondosa. Mas sem isso, você não passa de um lugar seco, de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. E ainda quer ter alegria. Fala, nossa, alegria. Né? Nós temos que nos conscientizar que se queremos ser amigos de Cristo, precisamos pensar nisso sempre. Pensamento exercitado. Olha o que Paulo diz. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a minha resposta é muito simples para a minha igreja que eu amo. Nós buscamos a palavra. E olha que a gente ainda está para os padrões. Estou falando do evangelho no nosso país. É um oceano de 5 centímetros de profundidade. Eu fiquei viu ontem, falando você me mandou a população que pegaram aquela reportagem com crentes. Ai, pastor, vai ser isso. isso não podia ter reportagem. Triste, né? Imagina, não vi, mas eu sei. Eu estou chorando só de ver o que você falou. Com vergonha. Aí ela está 30 anos. Eu não estou entusiasmado com isso. Mas você chamaria evangélico. Mas nesse nível. Ó, escuta só. O nosso país, maciçamente católico, o nosso catolicismo era raso. Nós somos dando da cor. Continuamos rasos. É constrangedor a gente ter que dizer isso. Um país onde a pessoa na televisão diz que ele precisa de não sei quantos mil pessoas com R$1.000, que é para manter um programa de televisão. E ele, na própria televisão, anuncia que ele corrompeu aquele e ele ainda tem a credibilidade da maioria, está alguma coisa errada. E esse não é o único. E eu acho que nós temos que, se nós não crescermos na fé, os padrões de Deus, da Escritura, não corremos risco aqui também. Porque assim, se a gente diminui e faz um evangelho vazio e começa a inventar coisinhas assim, as pessoas querem coisas fáceis, que é um evangelho fácil de seguir. Isso que as pessoas querem. Querem seguir o evangelho sem precisar pensar muito, sem precisar mudar muito. Elas nem se importam de dar o dízimo. Desde que não seja muito que isso. Já dei meu dízimo,
Tá bom. Porque tem que estudar, tem que orar. Tá? Só quando eu estiver com problema. Tem que pensar no próximo. Você já percebeu como hoje o movimento é sempre assim? Orar pelos seus problemas, os seus pedidos de oração. Você nunca se reúne para saber as necessidades do outro. Você sabe que você frequenta o nosso grupo de oração, quantas necessidades as pessoas têm. Mas tem gente que não se preocupa nenhuma vez com a necessidade do outro. Ele não quer saber de vir no grupo de oração, porque no grupo de oração tem que orar pelos outros, não por si mesmo. Às vezes não é, tem alguém que também orando por ela. Não, ótimo, é tudo que eu quero, que a igreja ore por mim. Bom, mas o boletim tem uma página imensa, tá? Só de pedido de oração. Então, as meninas são tão pequenas que a gente tem que orar para o crente ter um olho bom para ver. Mas pergunta para mim se é isso aqui. Vou fazer uma pesquisa do mim. Quantos leram aí os pedidos de oração desse mundo? A pessoa quer olhar aqui, se o nome dela está lá. Deixa eu ver se alguém pediu por mim. Deixa eu ver se o meu pedido caiu no boletim. Irmão, nós não crescemos, a gente ora sempre assim para lá. Por exemplo, nessas igrejas que eu aí, uma pessoa sensível, humilde, talvez ela não tenha conhecimento mais de consideração no caso da Deus, ela vai lá e vê uma coisa. Como você explicar isso? Verdade. Bom, tem duas maneiras de explicar. Primeiro, nosso Deus é tão bondoso, ele é tão misericordioso, a Bíblia fala tanto disso, que ele não vem a nós porque nós somos perfeitos. Ele vem a nós misericordiosamente e fala conosco na nossa pequenez. Essa é a primeira coisa que eu diria. Eu acredito que Deus age. Eu não acredito que nessa igreja tem só pessoas egocêntricas, desviadas do Senhor. Ao contrário. Eu acredito que há muita sinceridade. Só que a falta de crescimento na fé, com o tempo, vai transformando este coração bom em coração idólatra. Como? Aí a única pessoa que serve para ser ministro da palavra da vida é aquele fulano que curou. É como se o pastor passasse a ter uma função que não tem na Bíblia, de interlocutor entre a pessoa e Deus. E isso não está direito. Eu não posso concordar. Eu acredito que Deus se manifesta misericordiosamente, abençoando, curando, transformando, mas ainda assim Deus não se agrada que mesmo a pessoa idolatra a mim. Então, acho que esse aspecto, que às vezes é alimentado, é muito negativo. Por outro lado, abre aí no Apocalipse 14. Temos que ser maduros e entender que sinais e maravilhas não são provas inequívocas da presença de Deus, porque sinais e maravilhas também são operados por outros poderes. E eu não estou querendo dizer que o pastor A é do diabo ou o pastor B é do diabo. Mas o diabo é mais esperto que a gente imagina. Vê, Serginho, vou cantar Apocalipse 14 aí? Deixa eu só ver o versículo. Ainda não deu para fazer a Bíblia toda, né? 14 não, 13? Desculpa, 13. Versículo 11 a 14. A bênção que emerge da terra. Vi ainda outra vez emergir da terra, possuía 2 chifres, parecia um cordeiro, mas falava com dragão. Duas observações. A palavra chifre indica poder, uma linguagem figurada. Tinha poder. Um detalhe interessante. Parecia cordeiro, mas era parecia cordeiro, mas falava como? Então, o disfarce era de cordeiro. Mas no
havia ali um dragão. Continua. E desse toda a autoridade da primeira vez na sua presença. Faça com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira vez, cuja ferida mortal for curada. Então ela tem o poder de convencer as pessoas. E ela convence as pessoas, primeiro, dizendo: olha, você viu que aconteceu um milagre? A ferida mortal da primeira vez foi curada. Continua. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. E diga uma coisa: se eu chegasse aqui para vocês no culto de domingo à noite e falar assim, irmão, hoje eu vou orar e vou fazer descer fogo do céu igual a Elias. E eu oro e desce fogo do céu. Como é que vocês iam sair daqui? Daqui não, né? Além de queimar, achar os caras lá. Como é que vocês iam sair? Esse pastor é impressionante. Esse é homem de Deus. Esse é que nós temos que seguir. Põe no YouTube, enche a igreja. Vamos ver o fogo cair. Sinais são operados por Deus, mas não são provas inequívocas, porque eles podem ser operados por outros poderes. Não sejam crianças a ponto de deixarem com que só os sinais nos convençam. Deixa eu falar. Jim Flair, Estados Unidos. Você já viu o programa dos mais velhos, sabem quem eu estou falando. No programa de Jim Flair, como que ele ficou famoso? Curando vidas. Como é que está Jim Flair hoje? Passado o ministério, curando um tempo. E aí? Eu não lembro o nome de um pastor. Se vocês acompanham alguma reportagem americana, uma das maiores igrejas da América do Norte. Líder de ministério de cura e libertação. Recentemente, questão de 2 anos, declarou-se homossexual. E aí? Irmãos, sejamos sábios. A palavra de Deus é a Deus. Onde tem a palavra de Deus? Com segurança, Deus estará agindo e curando. E Deus não precisa de propaganda, senão pode ter certeza disso. Então o que eu diria? As duas diriam. Primeiro, há muita sinceridade e misericordiosamente agindo, mas acho negativo as pessoas se saírem de Deus e se voltarem para as pessoas. Segundo, mais severo na posição segura. Muito falso. Isso é muito sério. Muito importante. Não podemos ser assim, crentes que estão coroa de Deus, né? Tem que julgar todas as coisas. Veja 1 João 4, 1 João 5, verso 1. 1 João 5, verso 1. Acho que é o 5, não, o 5 é o 4. É o verso 1. 5 é a fé que vence o mundo e o 4 é os falsos profetas. Então é o 4, 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Tanto provar esse espírito que procede de Deus. Mas não sai dando crédito assim, não, gente. Sejam sábios, coerentes. Né? Irmãos, muito obrigado pela paciência, Eu gosto muito do estudo disso brasileiro. Não tem pressa. A gente vai aos pouquinhos, aprendendo, refletindo, pensando. As perguntas de vocês são oportunidades da gente crescer, são desafiadoras. Se tiver dúvidas,
anotem aí, tragam na próxima semana. O meu conselho é que vocês estudem também, né? Aproveitem, meditem no que ouviram. Se tiver na internet lá a opção de assistir novamente, vamos crescer juntos. Vamos orar. Pai, de todo o nosso coração, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra é luz, ela nos conduz nessa vida, ilumina nossa mente. Nós clamamos que essa luz que vem da Tua palavra, Pai, cubra os espaços escuros da nossa mente, a fim de que conheçamos a Ti muito melhor, para podermos amar-Te acima de todas as coisas. Para que o amor a Ti, Pai, determine nossas escolhas, determine as nossas palavras, determine os nossos sentimentos, determine tudo que somos. Ajuda-nos a alcançar um alto grau de conhecimento do Senhor, a ponto de termos uma fé, ó Pai, fortalecida. Uma fé que consegue vencer as dificuldades dessa vida. Dá-nos descanso esta noite, abençoe-nos, ó Senhor, leve-nos para os nossos lares, em paz e segurança, e cuida daqueles que são nossos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Só sempre por um instante, só para dar alguns avisos, para organizar a nossa reunião. Nós estamos tendo GF aqui essa semana, por favor, orem por nós, tá? Por esse trabalho da IBF. Eu disse que domingo estarei, mas domingo não estarei ao seu lado. O nosso coral fará um trabalho igual. Estaremos em viagem com o coral. À noite estará pregando o pastor Abel, como vocês conhecem, estarei lá na nossa congregação, que aí eu já volto no domingo à tarde para ir para a congregação do pastor. Para vocês que olhem para essa programação do fim de semana, na Iguape especialmente, é uma igreja bem pequena lá em Iguape, que está passando por algumas dificuldades. O pastor Everson Parão, um homem de Deus, dedicado na palavra. Nós vamos lá para fazer um trabalho evangelístico, ajudar a igreja, né, conhecer os irmãos. Então, olhem para a nossa viagem, por favor, tá bom? Amanhã, na quinta-feira, temos um trabalho lá no Carrão. Ir, né, esse trabalho lá no Carrão está começando, a gente se reúne numa casa, e eu peço a vocês que olhem também por esse trabalho, que é feito assim, né, na luta. Por favor, querendo estar conosco, é Rua Itogapuque 55. Ali no Largo do Carrão é a Rua do Wizard, tá? Na Conselheiro Carrão, perto do Largo do Carrão, tem ali uma escola de inglês Wizard. Naquela ruazinha, tá bom? Número 55, está lá no mando e buscando o Senhor com outro. Obrigado, Deus abençoe. Vamos comer.